Aqui Oséias, tivemos aqui Joel, que foi o livro que nós fizemos em 2 partes, e hoje, se Deus permitir, nós vamos fazer em uma parte, embora tenha muito mais capítulos, o livro de Amós, amém, irmãos? Então vou te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir em Amós, capítulo 1. Assim como em dias de não eventos, pela manhã, como ministérios, nós estamos nas cartas do Apocalipse, e aos domingos, sem compromissos, estamos seguindo a linha do discipulado e falando sobre os discípulos. Hoje estava meditando sobre Filipe, o que me despertou, estava até falando no carro com minha família, pastor Emerson, é que eu vi um pregador pregando sobre Filipe, aquele lá de Atos 6, 7, e ele disse que Jesus rebaixou o apóstolo a evangelista. Só que aquele ali é outro Filipe. Nós temos ali 2 Filipes em Atos. Tanto é que eu estava falando com minha irmã, né? Um elege e outro é eleito. Chama-se... na teologia nós chamamos de crítica textual, né? E houve uma confusão, eu estou muito tendencioso a ser Filipe domingo, mas até domingo muitas águas vão rolar, amém, irmãos? Hoje é Amós, amém, irmãos? Jesus da glória. Tu está cansado, eu também. Inclusive eu vou pedir aqui um pouquinho de sal para mim, por favor, um papelzinho, está dando aquela tremedeira que só Jesus. Alguém tem esse negócio quando fica sem comer, dá uma tremedeira, né? Então se eu desmaiar aqui, não fui arrebatado, amém, André? Amém? O povo barulhento é fogo, né? Né? Não foi arrebatado, a pressão baixou mesmo. Amós capítulo 1 e o verso 1 em diante. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão. Se você pesquisar direitinho, esse Jeroboão aqui é o Jeroboão II, não é aquele, é o segundo. Filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Amém? Pai bendito, essa é a tua palavra, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Te agradecer, Deus, por mais uma quarta convida, por esse privilégio de estarmos reunidos, ó Pai, na sua presença. Por isso nós pedimos, ó Deus, vai ao encontro dos nossos corações. Cada coração, ó Deus, cada vida, cada um que está em suas casas, aqueles que estão nos seus trabalhos, dirigindo, ó Deus, e nós pedimos que a tua palavra alcance esses corações. E eu, como regra de conduta, eu me coloco atrás da cruz, peço que o Senhor cresça e que eu diminua, porque eu não tenho nada, ó Deus, a oferecer, nada de mim mesmo, somente o teu Espírito Santo, ó Pai. Nós te glorificamos por tudo e rendemos graças, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje eu fui apanhado de surpresa, quando cheguei. Alguém foi visitar uma igreja, vou falar o nome, né? Tu já riu, Gás? Tu já riu, então vou saber que é você. Alguém foi visitar uma igreja, não foi ela não foi ela, tá? E aí foi ungir com óleo, e alguém saiu correndo, não, porque o pastor falou que é pecado. Irmãos, eu não falei que é pecado, amém? Não falei que é pecado. Eu já fui em igreja já, e eu fui ungido, porque chama-se, é ética, né, pastor? Isso é ética, não tem problema nenhum. É só a nível de conhecimento. Essas quartas com vida é a nível de conhecimento. Então nós temos que estar assim, atentos àquilo que Deus quer para nós. É ano de discipulado, é ano de aprendizado. Então a ética faz parte do aprendizado também. Tem coisas que nós vamos passar. Eu até falei que teve só uma vez que eu me recusei a pregar numa igreja, que a igreja queria que eu colocasse a estola. Eu falei, poxa, não vou usar a estola. E aí falaram assim, mas que só prega assim. Eu falei, então chama outro, porque eu não vou pregar. E aí acho que eles brigaram lá entre eles e
me chamaram mais, não é, irmãos? Não chamaram mais. Mas eu preguei sem a estola. Mas eu queria estar muito, assim, sem outro tempo até coloca a estola, né? Para pregar. Mas a ética, quando nós estudamos e falamos sobre seitas e heresias, todas as qualquer seita para poder botar na parede, para humilhar. Obrigado. Nós aprendemos para amar. Esse é o Evangelho de Jesus. Aplauda o Senhor, amém, irmãos? Isso, aplauda ele. Vou comer sozinho? Ah, pastor, é. Amós. Amós é um profeta que eu falei com minha irmã que eu estava meio relutante de falar com ele agora. Eu estava muito tendencioso a pular para Abacuque, até por questões cronológicas e também o livro de Amós, ele é um livro bem pesado. Bem pesado, mas que traz muito ensinamento. Por isso coloquei Amós, simples, mas eficaz. Ao discorrer do nosso bate-papo, você vai ver que como Deus faz as coisas e como nós nunca entendemos o que Deus faz. Porque Deus surpreende, o diabo não, né? O diabo é metódico. O diabo, ele já anuncia o que ele faz e continua fazendo. Vou te pedir rapidinho para baixar o telefone e falar baixinho, amém, irmão? Ficar em silêncio, em nome de Jesus, para a gente poder entender esse começo desse fundo histórico, para que de repente você não perca a ideia desse livro. Então Amós é um livro que traz muito ensinamento. O contexto histórico de Amós é que essa profecia é dada no dia de Uzias, em Judá. E diferentemente dos outros que nós pregamos, vai além das fronteiras. Nós estudamos aqui que o Reino do Sul, a capital Jerusalém, o Reino do Norte, a capital Samaria. O profeta Amós, ele pega as duas, tanto o norte quanto o sul. Só que ele vai um pouquinho mais ainda. Ele vai além das fronteiras de Israel. A mensagem de Amós é tão forte que você vai ver hoje que ela vai abranger não só uma questão religiosa, não só uma questão do povo de Israel, mas uma questão cultural. E por isso o meu temor em poder buscar as palavras certas para não ser afrontoso, porque o Evangelho em si, ele é afrontoso. Ainda mais com aquilo que se diz pecado. Muitas pessoas se sentem afrontadas hoje porque nós pregamos o que pregávamos um tempo atrás. E quando pregamos o que pregávamos há tempo atrás, a cultura mudou. Então a ideia se mudou também sobre aquilo que deve ser dito e a forma que deve ser dito. Mas Amós, ele vai além da fronteira. A estrutura do livro de Amós é você entender que o tema é o aviso e julgamento. Fazendo um parâmetro do livro, é um livro que, quando você para do capítulo 1 ao capítulo 2, todas as vezes que está escrito assim, ó, assim diz o Senhor, depois você lê em casa, mas todas as vezes, saltando alguns versículos, versículo 9, versículo 13, enfim, até o capítulo 2, todas as vezes que está escrito assim diz o Senhor, está dizendo uma profecia contra um povo diferente. Moabe, Filícia. Então você vai ver que o que Amós prega não é sobre o povo de Israel. Vai muito além. Quando nós pregamos aqui sobre Oséias, nós falamos que Deus quis fazer de Oséias não uma boca profeta, mas uma vida profética. Nós falamos de Joel, aquele que veio trazer um alinhamento àquele povo, para depois entender que só alinhado se derrama o Espírito. E hoje Amós, a voz de Amós, a profecia de Amós, ela abrange muito mais gente. Ela abrange povos, e também Judá e Israel. Mas só que quando eu falo de Amós, e assim continuando, você entendeu o livro, você vai ver o capítulo 1 e o capítulo 2, e essas profecias contra esses povos. O capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 são profecias diretas. O capítulo 5 é uma lamentação. O capítulo 6 e 7 são visões. E aí eu vou fechar no capítulo 9, que é onde vem a espada, mas logo em seguida vem o cajado, que direciona, que coloca de novo as coisas no prumo. E Deus sempre é assim. Essa didática de Deus, ela é tremenda demais. Lembra que nós falamos que Deus levou o povo para o deserto para ferir, mas é diferente o relacionamento de Deus com a gente do que um com o outro, do que o meu com você. Deus fere e cura. As pessoas ferem e deixam machucadas. Então, quando Deus trata, Ele trata de uma maneira muito diferente. Ele encerra com a espada e o cajado. Eu comecei pensando sobre Amós.
O versículo 1 trata sobre as palavras de Amós. Um Deus que usa Amós. E Amós quer dizer aquele que carrega peso. Carregador de peso. E não tem como você ser um profeta de uma nação, alguém que vai levar verdades a uma nação, se não entender o que é carregar o peso. Ainda mais quando se trata do peso da palavra. O nome Amós não é só um nome que tem um significado. É alguém que faz jus ao seu significado. Porque ser profeta nesse tempo, principalmente para hoje, é carregar um peso enorme. O texto vai dizer que esse mesmo Amós é o cara do campo, o cara simples. Daqui a pouquinho você vai ver que ele não tinha teologia, ele não tinha ensino. Ele não fez parte da escola de profetas. Ele falou assim, ó, eu não sou um profeta. Mas quis Deus usar essa simplicidade para alcançar muito mais pessoas. Alguém que se diz boiadeiro e alguns historiadores falam como vaqueiro. Ou alguém que entendia de animais. E alguém que entende de animais sabe muito bem que para se carregar um peso tem um animal certo. Ou melhor, animais certos. Não tem como fazer esse link de Jesus, né, quando entra em Jerusalém, quando vai fazer aquele divisor de águas. Ele não escolhe uma manga larga. Ele não pede um camelo preparado. Ele pede um jumento para carregar o peso da palavra. Está carregando Jesus. O que vai entrar ali é alguém que carrega peso. E esse é Amós. Não só alguém que traz o significado, como eu falei de Judas. Ah, aquele que carrega, aquele que ecoa o louvor, mas a sua conduta não é quem ecoa o louvor. É quem trai. Esse Amós é diferente. Esse Amós ele traz um diferencial, porque ele entende, nos ensina o que é carregar, e o evangelho se completa. O evangelho ele é um complemento. Não tem como falar de um evangelho que não seja sobre um evangelho de carregar peso, de trazer dificuldade. E às vezes, quando você nem se dá conta, o evangelho prega essas peças. Para pensar, Jesus é condenado, depois ele anda 450 metros até ser crucificado, até o Gólgota. Mas só que no meio do caminho aparece um cara, chamado Simão Cirineu. O texto vai dizer que Simão Cirineu estava vindo da onde? Se você ler o texto, vai dizer que ele estava o quê? Trabalhando, cansado do dia. Talvez a sua vontade fosse entrar na sua casa, tomar o seu banho e dormir. Mas só que o evangelho falou para ele o seguinte, eu tenho uma proposta para você. O seu propósito do seu trabalho já se passou, mas eu tenho uma coisa que é outro propósito para a sua vida. O evangelho não é descanso. O evangelho é carregar peso. Por isso que é pesado esse texto. Por isso é pesado falar de Amós. Porque é um evangelho de muita facilidade. Nós queremos falar um evangelho, sabe, que mexe com o coração, que faz a sua lágrima descer. O evangelho que no culto, como eu sempre digo aqui, não vou cansar de repetir, onde no culto o problema não é o sentimento, é o reconhecimento. E as pessoas vêm para a igreja para poder sentir alguma coisa. E saem reclamando que não sentiu nada. Porque a sua expectativa está em quem canta, em quem toca, em quem prega. Onde na verdade deveria ser, a sua expectativa está no que você faz para Deus. Reconhecer que Ele é. Isso é só para quem carrega peso. Isso só para quem entende o que é carregar peso. Eu não venho aqui porque o pastor Emerson vai cantar ou pregar e eu quero sentir alguma coisa. Eu venho aqui para receber de Deus e reconhecer que a Ele toda a honra, toda a glória e o louvor. Esse é o peso do evangelho. É isso que precisamos pregar. Esse Amós, ele traz algo que nos ensina. Você, para informação, você vai ver depois, Marcos capítulo 15, verso 21. Constrangeram esse cara e falaram o seguinte, ó, ele vinha do campo para que levasse a cruz. Ele está cansado, mas está cansado dos seus propósitos. E o evangelho nos chama para poder cumprir os propósitos dele. Eu sei que tem muita gente cansada aqui hoje. Eu sei que tem muita gente que queria estar descansando hoje. Eu sei que tem muita gente que está querendo ir rápido para casa para poder jantar por causa de um dia de trabalho. Mas só que esse momento é a proposta do evangelho. Tu já cumpriu tudo que foi durante o dia, o seu propósito. E hoje Deus quer falar comigo e com você, amém? Por isso nós estamos aqui, porque reconhecemos que somos os que carregamos pesos. E nós precisamos carregar esse peso. Entender que isso é um privilégio. Amós tinha isso como privilégio. Amós, ele é boiadeiro. Falam que ele é vaqueiro. Enfim, é um aprendizado enorme, porque a sua mensagem é um fardo, é uma sentença levada ao povo de Israel e aos outros povos. É o cara que cuidava de cabras. Morava em Tecoa, num lugar alto, a 15 quilômetros de Jerusalém, uma aldeia. Deus pega, olha o que Deus faz. Ele não pega um cara que é conhecedor, que é da escola de profeta. Ele pega um cara simples, para piorar, de uma aldeia. Para piorar, um cara que cuida de figos, mas figos inferiores. Um cara que fazia um monte de coisa para poder sobreviver.
E quando ele chega para pregar, não é sobre o que ele conhece, nem na escola que ele passou. É sobre o Deus que quer usar ele. E é nessa simplicidade que nós vamos fazer. Alguém simples, que não conhece muito. Alguém que declara a si mesmo. Olha lá que está escrito lá. Amós capítulo 7, verso 14. Coloca aí, mídia, em nome de Jesus. Amós capítulo 7, verso 14. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoros, ou figos inferiores. É isso que é Amós. Alguém que não tem o conhecimento, mas sabe o peso que é. E sob o comando de Deus, decide falar às nações, levar a sentença às nações. Dizer o que estava sendo preparado para eles. A sua profecia é alcançar uma restauração. Irmãos, o peso de Amós, nesse contexto, é algo para restaurar não só questões religiosas, como eu disse. Se você parar e ler comigo, você vai ver que vai além disso. Amós capítulo 2, verso 6 diz assim, ó: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e necessitado por sapatos, suspirando pelo pó da terra. Sobre a cabeça dos pobres pervertem o caminho dos mansos. E um homem a seu pai entra na mesma moça para profanarem o meu santo nome. A sociedade de Amós é a mesma sociedade de hoje. Contra o que Amós está profetizando é basicamente aquilo que nós pregamos hoje. Existe uma profanação, existe uma questão de cultura. Mas só que hoje eles querem um profeta diferente. Eles querem o profeta do nada a ver. A igreja e as pessoas hoje querem o profeta, eu sei que é pesado, mas o profeta que agregue questões que vai mexer, que vai te dar um direcionamento de coisas boas, principalmente materiais em relação ao futuro. Só que esse profeta é diferente. Eles querem profetas sem padrão, profeta que reúne pessoas, não para alinhar, mas para arrecadar dinheiro. Profetas que profetizam em nome de dinheiro. Profetas que antes de chegarem na igreja, e nós temos que denunciar isso, eles falam o seguinte: eu vou levar um monte de revelação e visão. Tanto por cento da arrecadação é meu. É isso que acontece, não é de hoje. Eu era músico de uma cantora e eu vi isso. E a oferta dele é diferenciado. Bota aqui na bandeira, que aí os meus vou contar. E aquele papo de RG, aquele papo que você vê. E é disso que o povo está sentindo falta. É disso que o povo gosta. Porque eles querem arrecadar dinheiro, sem confronto. Sabe, uma profecia sem confronto. Uma profecia que não é para confrontar, mas poder alcançar fama. Amós não precisa de fama. Ele precisa falar aquilo que Deus mandou ele falar. É um tempo que sem medo nós possamos viver para proclamar essa palavra, sem medo do cancelamento. Porque profeta não é para ter fama, é para ser cancelado mesmo. Profeta que é profeta é como João Batista. Proclama a palavra até onde Deus quiser. Quando Deus não quer mais, ele perde a cabeça, mas faz a vontade de Deus. Profeta Amós não tem medo de cancelamento. Porque quem tem medo de cancelamento tem que ser artista e não profeta. Esse sim tem que ter medo de cancelamento. Amós não deve nada para ninguém. Uma aldeia pequena. Não sabe o que é uma escola de profeta. Ele fala: sou um boiadeiro. Mas Deus o usa tremendamente. Quando eu fiz alguns tópicos aqui para trazer uma síntese daquilo que eu quero dizer, eu comecei a entender que quando Deus me chamou, durante algum tempo eu pregava com medo de algumas coisas. Mas como o tempo vai passando, eu preciso entender que eu não posso ter medo de ser cancelado. E para isso eu posso mudar qualquer coisa. Eu posso pregar numa igreja de parede preta. Eu posso colocar uma calça apertada, uma blusa florida. O que não pode mudar é a minha mensagem. O que não pode mudar é a pregação do evangelho. As pessoas brigam tanto, sabe? Porque a parede é preta, mas qual a importância? O que está sendo pregado? Tantas paredes brancas pregando heresia. Tantas paredes pretas pregando heresia. Se você quer julgar, ouça onde tem palavra. Olha onde tem palavra. Porque eu posso mudar qualquer coisa.
As coisas vão começar a ficar ruins quando eu começar a mudar a palavra. Começar a mudar esse evangelho. Eu posso ser pós-moderno, mas a mensagem continua sendo a cruz, amém, irmãos? A mensagem continua sendo a cruz. Nós não somos uma igreja inclusiva. Nós somos uma igreja de transformação, amém? Não somos inclusivos. Isso não me dá o direito de não amar, de não abraçar, de não sentar junto, de não ver o culto, de não sorrir. Mas a mensagem não pode mudar. Se a sua mensagem não muda por causa do pastor da igreja, por que o pastor da igreja tem que mudar a mensagem de Cristo por causa de pessoas? Mas eles não suportam esse tipo de profecia. Eles querem arrumar motivos para tudo, as suas desculpas, para afundar nos seus pecados e dizer que nada a ver. Amós traz uma profecia tremenda. A primeira profecia que eu separei aqui, isso é uma profecia dentro de uma síntese. Ele fala uma profecia para alcançar diretamente a sociedade e a moral. A segunda que ele leva é a profecia para alcançar a religiosidade. Amós capítulo 2. Coloca na tela para mim, tipo da Atena, coloca na tela para mim. Amós capítulo 2 e o verso 8. Uma profecia que vai alcançar, aí sim vai pegar na vértebra da religiosidade. Eu quero ler bem devagar. Alguém está com o microfone aí? Me ajuda aí, enquanto eu bebo água. Versículo 8 em diante, lê devagar, bem devagar. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. E deitam junto a qualquer altar. Esse é o problema. Tem gente que na segunda deita no altar, na terça deita no outro, na quarta no outro, e não tem raiz. É disso que Amós está falando. Qualquer lugar vocês deitam. Parece que é a mesma profecia de Oséias e Joel. Existe uma prostituição. Porque na segunda-feira é o culto do poder não sei de quê. Na terça-feira é o culto da libertação não sei aonde. Na quarta-feira eu vou na minha igreja para disfarçar, mas eu fico quietinho só vendo que ele vai pregar. Na quinta-feira eu vou para a vigília de fulano. Sexta-feira é monte. É um monte de altar, não tem raiz, nada contra. Mas vem essa coisa doida na cabeça, que a pessoa não sabe quem ela é. Ele fala assim, é tempo de você, preciso de um altar que não seja profano. Um altar que não seja sujo. O povo precisa entender isso. Continua, Graça. Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos. Mas destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes vinhos a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizareis. Não profetizareis. Olha o que está acontecendo, Israel. Os nazireus tinham voto. Eles não podiam tocar em bicho, não podiam cortar o cabelo e não podiam beber vinho. Questão de compromisso, de aliança com Deus. Aquele povo estava falando assim, nada a ver. Vocês podem beber um vinhozinho. Não faz mal, não. Eu não sou contra beber o vinho, não beber vinho, até porque não tem versículo que fala assim, você pode beber, mas também não tem versículo que fala o contrário. Quer ver uma coisa interessante? Se você parar e ver o que a Bíblia fala lá em Efésios, e aí quando Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito. O contexto desse versículo aqui é uma pregação para Éfeso. Está falando de Éfeso. O que acontece em Éfeso? O deus Dionísio, adorado como o deus do vinho. Só que o que eles faziam para ir no templo? Eles iam no templo, quando chega no templo, qual é o ritual? Encher a cara de vinho. Paulo faz uma transliteração. Ele faz um empréstimo cultural para poder dizer alguma coisa a esse povo. Quando chega lá, eles bebem o vinho, colocam máscara, e aquilo que eles não conseguiam falar de maneira sóbria,
Eles falavam como? Bêbados e de máscara. Aí dava coragem, porque Dionísio também é o Deus da hipocrisia. Ele está falando o seguinte, ó, não beba vinho, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos, a palavra grega aí quer dizer continuamente. É você viver cheio. Então não está fazendo alusão nenhuma. Ah, pastor, fala para não embriagar. Não fala isso não. É uma questão cultural ali. O que eles viviam, iam para o templo fazer isso. Não está falando de bebida alcoólica. Você pega João capítulo 2, ah, pastor, mas Deus, ele fez o vinho. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Que papo é esse que Deus fez o vinho? Que papo de preocupação de teor alcoólico é esse? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como era feito o vinho naquela época? Eles pegavam um suco de uva e colocavam onde? No odre. O que fazia, pastor? Ele, estufava. Quando Jesus manda encher de água, ele manda botar onde? Ele passa por esse processo. Porque Jesus não estava preocupado com o teor alcoólico. Ele estava preocupado em pegar aquela água, aquele casamento, trazer alegria. Dar cor aonde não tem. Dar sabor aonde não tem. A preocupação de Jesus é outra. Isso é desculpa de farrapada. Não é contexto para falar que eu posso beber vinho. Pesado, né, irmãos? Estava fazendo isso. Nada a ver, Nazir. Pode tomar um vinhozinho. Só que compromisso é compromisso. Pastor, e aí? É certo ou errado? Eu não sei se é certo ou errado. Isso é problema seu com o Espírito Santo. O que eu prego é o seguinte. Quando ele fala enchei-vos do Espírito, é porque o Espírito é verdade e sobriedade. E o que ele traz é racionalidade. Eu não preciso colocar uma máscara para dizer alguma coisa. Eu falo abertamente, porque eu sou cheio do Espírito. Amém, irmãos? Ô, Jesus, eu sabia que não havia nenhum glória. Eu sabia. Mas você vai receber a chave hoje, amém? Pode disfarçar, você dá um glória aí, amém? Eu sabia que não ouvi. Falei, mas eu vi no carro falando, estou doido para pular esse amor e botar para frente. Aí eu vou marcar uma quinta-feira, 11h30, que não vai ter ninguém, só eu pregando aqui, não preciso ver ninguém triste comigo. Mas não é desculpa. O problema é esse. O povo, para seguir esse caminho, essas questões, quer colocar no altar coisa que não existe. Pegar versículos isolados e declamar sem ver o contexto, seguindo a exegese, matando a hermenêutica. Preguiça de estudar. Ele fica vomitando o que não existe na Bíblia, em nome de Jesus. É ano de discipulado. Eu posso, falar um monte de besteira aqui em cima, mas não é falta de pesquisa, não é falta de busca. Não pegue esses textos para falar que beber vinho é coisa de Deus. Ele nunca se preocupou com o teor alcoólico, senão ele não botava na talha aqui no estufa, colocava no odre. Pegou essa? Pegou, né? O que eles fazem aqui são duas coisas. Dão vinho aos nazireus, a turma do nada a ver, porque Deus não deixa passar um vinhozinho, porque, pastor, é contra. Não estou falando que eu sou contra não, meus irmãos. Eu sou contra você usar a Bíblia para justificar a sua vontade de fazer o que você quer fazer. É isso que eu sou contra. Se pegar nisso aqui, pastor, tu gosta de beber um vinho? De vez em quando, uma vez no ano, eu fico bêbado, amém? Estou brincando. Não é, pastor? De vez em quando, né? Se eu beber minha taça de vinho lá, irmãos, eu não vou usar a Bíblia, não. Eu não posso ser descarado. Esse é o problema, Marcelo. Eu ser descarado e falar, porque a Bíblia diz o que, aonde, para quem, por quê. É isso que temos que nos perguntar, é ano discipulado. Chega daquele, vamos ler aqui, porque Deus amou muito, Deus te ama muito. Deus quer te salvar. Deu a vida para que aquele que nele cresce não creva para o inferno. Terminar, meus irmãos? É basicamente isso. É Amós. Uma divindade cultuada. E Paulo usa isso para poder falar o seguinte, o mais importante é vocês se encherem. Araperuche, Jesus, que palavra difícil, né? Araperuche no grego, continuamente. Eu não queria falar nossa palavra porque tem um R no... Já é grego, amém? Ainda fala o ará não sai, meus irmãos? Araperuche. Aí é mais difícil ainda, mas eu falei porque eu sou abusado mesmo. Língua presa, mas sou abusado continuamente. Para viver a sobriedade, a racionalidade e sem máscara o Evangelho. Simples. E aí eles ordenaram para que não profetizasse.
Porque hoje nós vivemos esse medo de profetizar. Queremos pular algumas situações para não perder seguidores. Uma igreja que tem medo de perder os seus dizimistas. Uma igreja que vive os seus medos de falar o seguinte: esse não vai parar de manter. Entenda o seguinte: quem mantém a igreja não é eu e você, é o dono da igreja. E seja quem for, pode ser o mais rico do mundo, que entrar por essa porta e fala o seguinte: eu estou doando tanto. Precisa entender que tu não está doando porque a gente precisa, não. Está doando porque você precisa de Jesus. No dia que você se inverter, isso não é evangelho. Eu vou vender bala no trem. No dia que tiver inverter os valores para proclamar, falar do evangelho, sabe, que massageia os egos. Não, sabe por quê? Porque todos os dias eu sou massacrado. Todos os dias eu olho no espelho e falo assim: hoje não pode dar mole. Hoje, segura a onda. Porque o evangelho é assim, é confrontador, mas não é daqui para aí não, é daí para cá. Eu não posso deixar de falar essas coisas que Deus fala no meu coração. Ele fala assim: não profetizem mais. Essa foi a ordem, não profetizem mais. E a minha oração é que Deus nos fortaleça, para que nada nos cale. A minha oração é para que Deus nos ensine que ninguém pode nos silenciar. Porque se é a palavra de Deus, eu preciso fazer assim como fez Amós, continuar proclamando essa verdade. Sabe qual é o problema disso? O culto estava uma bagunça. Sabe por que ele fala assim, tem nada a ver o vinhozinho do Nazireu lá, pode tomar um vinhozinho? Sabe por que ele fala assim, vocês não precisam profetizar mais não? Porque o culto está ficando uma bagunça. Vê comigo, Amós capítulo 5, olha o que Deus fala do culto. Amós capítulo 5, verso 21 em diante, diz assim, odeio, desprezo as vossas festas. Ele não fala assim, não estou gostando, não. Ele fala assim, odeio, eu desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Isso aqui, culto. Os congressos, as conferências. Não me exalarão bom cheiro, e ainda que me ofereçais holocausto, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, porque atentarei para a oferta pacífica de vossos animais gordos. Eu pergunto, por que Deus não quer aceitar nem o sacrifício daquele povo? Por que Deus não quer aceitar nem a oferta daquele povo? É aí que vem o confronto. Porque Deus nunca pode ser comprado. Deus tem que ser adorado. Não vem com esse papo que você ofertou muito e agora Deus não é comprado, Deus é adorado. Inclusive com as suas ofertas e seus dízimos. Inclusive com as minhas ofertas e os meus dízimos. Pode comprar qualquer coisa, menos Deus. Ele fala assim, eu odeio o culto de vocês. E pode ofertar à vontade, pode dizimar à vontade, porque eu não quero saber, que eu não vou receber. Enquanto não se acertarem. E aí ele continua no versículo 23. Olha a bagunça do culto. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias. Olha o que Deus fala, despreza a sua festa, não quero saber da sua oferta, e também não quero saber do que vocês cantam. Sabe por quê? Hoje estamos mais preocupados com aquilo que é comercial, do que é adoração. Hoje, quando fazemos uma música, é para ver se a congregação vai cantar, se as pessoas vão sentir. Deus não se preocupa com isso. Ele continua tendo que ser adorado. Não é uma questão comercial. Quem faz comercial são as rádios. São as grandes, aquilo que vende e que não vende. Pode vender. Mas Deus aceitar como adoração é outra coisa. Quem sou eu para julgar? Pesado, né, gente? Te falei que eu queria dormir hoje. Não aceitarei as vossas melodias. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça do ribeiro. Ofereceste-me vós sacrifícios e abrações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste, tendo o vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus. Você pode me dar mais 5 minutinhos para encerrar? Eu acabo aqui. Posso ou não, gente? Vai vir coisa boa, amém?
Vai vir o cajado, né, pastor? O cajado que bota... chega de paulada, eu prometo que eu vou pular. Amém? Amém, irmãos? Todo mundo quer paulada não, né? Amós capítulo 11, eu vou terminar lendo alguns textos. Nem 5 minutos, uma metralhadora de texto, para tu ver como Deus é perfeito, como a palavra se completa. Oséias capítulo 9, verso 11, diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. O profeta Amós, ele é tão além da fronteira, que ele prega antes do exílio babilônico, e prega para depois do exílio babilônico. Só que não para depois do exílio babilônico, vai até Cristo. O que está dizendo aqui é o seguinte: essa profecia, ela é para aqueles que foram, capítulo 1, tem uma sentença aí apaulada, mas tem uma promessa, que é pós-exílio, pós-Babilônia. E quando chegar lá na frente, se cumprir Jesus. O texto diz: naquele dia tornarei a casa do tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Aí você vai ler Lucas, capítulo 1, verso 32. Depois você anota para você ler, acabou meu tempo. Lucas, capítulo 1, verso 32. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí você pula um pouquinho lá para Atos capítulo 2, verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-me à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor Cristo. E para encerrar, para poder encaixar com aquilo que nós lemos, que Oséias falou, mesmo Atos, capítulo 15, verso 13. E havendo-se eles calado, aí levanta Tiago. Tiago toma a palavra e fala o seguinte: homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tornar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, olha o que ele está falando. Ele está falando de Oséias. Perdão, ele está falando de Amós. Olha como fecha o versículo 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. É isso que o profeta está falando. Esse é o cajado, essa é a promessa que se cumpre em Jesus. É nele, é por ele que o altar foi restaurado, porque ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que com ele não tem altar sujo, porque ele é perfeito, ele é Deus, ele é Senhor. E hoje nós temos o privilégio de participarmos de um tempo em que nós podemos ser profetas. Está debaixo de um altar restaurado pelo próprio Jesus. Amém, irmãos? Esse é o panorama de Amós. Curva tua cabeça em nome de Jesus. Pai bendito, essa é a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Trabalhe no nosso íntimo, Jesus. Que esse ano de confronto seja o ano da nossa vitória. Que esse ano de confronto, ó Deus, seja o ano do nosso crescimento. Tira de mim tudo que não provém do Senhor, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, tira todo medo, todo receio. Mas que cada vez que o Senhor me usar com ousadia, me dê mais amor, Jesus. Nós pedimos a Deus para a sua igreja, em nome de Jesus, que nós possamos ser ousados, mas nunca perder a essência, que é o amor. Para que possamos viver os conflitos, as cobranças, os prumos que tem para nossas vidas, mas que possamos ter essa certeza, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.
que o Senhor possa levantar nesse lugar nazareus, ó Deus, que preferem seguir um compromisso com o Senhor do que se preocupar com falácias. Amoses, que possam ir adiante carregando esse peso e levando essa palavra de confronto, de conserto, de restauração. Ser qual é relevante, ser conosco, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém? Pastor Jorge, vem cá, vem fazer o dízimo oferta. Deixa eu falar, tem visitante hoje?